Eu vou abrir para perguntas aí, no começo sempre com os mais corajosos, aí depois todo mundo fica desinibido. Vamos lá, fiquem à vontade. É só apertar no botãozinho preto, o microfone vai acender a luz vermelha, se estiver acesa, é porque tá funcionando. Bom dia, me chamo Heloísa e gostaria de saber como o senhor, como um deputado de centro-direita, lida, e na verdade se existe, muito conflito devido à polarização política dentro da Câmara dos Deputados, principalmente o senhor sendo um deputado tão jovem. Centro-direita não, direita, viu? Aqui centro, pra mim, é o cara que vende o voto dele em troca de emenda, pra levar pro prefeito. Em relação a ser jovem, tem um problema. Foi engraçado. A primeira missão oficial que eu fiz foi o convite do governo do Japão, e que até tive a oportunidade de encontrar lá o ministro das Finanças, que foi primeiro-ministro também, que é o Taro Aso. Uma das primeiras reuniões que a gente teve lá, o governo japonês falou: vocês são. Eu tinha outros deputados jovens também eram 4 deputados e um senador. Aí vocês são jovens, então eu vou colocar vocês para conversarem primeiro com deputados jovens da Dieta, que é o parlamento japonês. E aí a gente conversou, e eu tava conversando com um deputado japonês que tava no primeiro mandato também. Ele falou: olha, aqui no Japão é muito difícil, aqui dentro do parlamento é muito difícil pra mim ter credibilidade, né? Porque eu sou muito novo e eu não consigo... As pessoas no Japão, especialmente dentro do parlamento, só têm respeito por pessoas mais velhas, né? Então é difícil fazer as coisas avançarem, fazer com que as pessoas tenham credibilidade no que eu tô fazendo, no que eu tô falando. E eu perguntei: mas quantos anos você tem? Ele: 45. E aí você? Eu: 23, eu tava no primeiro. E ele: o que 23? 23 nem disputa aqui. Mas eu acho que quebrar a primeira barreira aqui sobre ser jovem, eu acho que é mostrar uma das coisas que gera respeito aqui dentro, apesar de não parecer nos microfones. Pra quem chegou depois, eu tava até falando sobre as comissões temáticas, que antes de praticamente todas as comissões temáticas têm um café da manhã. E no café da manhã que a gente realmente decide. Quando vai pro microfone já tá tudo decidido. Vocês só acham que estão decidindo alguma coisa quando estão assistindo a TV Câmara. Mas uma coisa que gera respeito aqui dentro é você ter profundidade na matéria em que você se dedica. É você saber do que você tá falando na sua bandeira. Porque, pra ser muito sincero, a maioria aqui não lê o que vota. Assim, olha, tem o painel aqui, ou lá no plenário da Câmara dos Deputados, tem as orientações de liderança. Os líderes de cada partido dizem se é pra votar sim, não, abstenção, obstrução. E aí ele olha pra orientação do líder e vota junto com o líder, né? A maior parte de fato não lê o que tá votando. Então, você saber, entender, e especialmente uma coisa que me ajudou muito foi eu gostar muito de estudar o regimento. E isso também te dá poder aqui dentro, porque te dá instrumentos para atrapalhar muito uma votação a ponto de quererem negociar com você mesmo se você não tem voto, mesmo se você é minoria, né? Então, por exemplo, uma regra que eu usei ontem, que até tinha um deputado que tá no terceiro mandato que falou: aprendi hoje, é o seguinte: depois que tem uma votação simbólica, que é aquela, todo mundo concorda, primeiro como se encontra. Aí todo mundo ficou parado, provado. Depois dessa votação simbólica, líderes e vice-líderes podem pedir verificação, que é basicamente pedir para todo mundo colocar digital e votar nominalmente. Só que essa verificação só pode ser pedida uma vez a cada hora. Essa hora é o interstício da verificação. E aí tinha um deputado que estava obstruindo e tinha passado 15 minutos, ele pediu verificação de novo. Eu falei: interstício. E aí ele não conseguiu pedir a verificação. Então, por exemplo, quando eu fui presidente da Comissão de Educação, eu tinha 2 emendas mais importantes que eu queria aprovar, que eu tinha aprovado na comissão. O primeiro era o reajuste do PNAE, do repasse para merenda escolar, e o segundo era o reajuste do auxílio da Bolsa Permanência. Tem um instrumento aqui que é o destaque, né? Que é quando você separa uma emenda, um trecho do texto para você votar separadamente de todo o resto. E aí eu descobri que o presidente de comissão podia apresentar destaque sem ser líder e sem ser vice-líder. E aí o que eu fiz? Na Comissão de Educação a gente aprovou, sei lá, 60 emendas ao orçamento. Eu apresentei 60 destaques na Comissão de Orçamento. O que obrigaria, e a gente estava no final do ano, precisa aprovar o orçamento antes de virar o ano. Já aconteceu de aprovar, como esse ano, já aconteceu de aprovar o orçamento do ano no mesmo ano. Não é o que deve acontecer, e isso geralmente prejudica o governo, mas estava no finalzinho do ano, lá, sei lá, 15 de dezembro, eu precisava votar até o dia 20, e se votasse os meus 60 destaques, ia demorar pelo menos uns 3 dias, só para votar os destaques, sem votar os outros destaques dos outros deputados e sem votar o resto do mérito do orçamento. E aí eu não tinha maioria para aprovar. Só que aí com 60 destaques eu chamo o presidente da comissão e o relator, falei: e aí, o que você quer pra você tirar e deixar a gente votar? Eu falei: eu quero que aprove esses 2. E aí aprovaram os 2. Então, você supera, digamos assim, a falta de credibilidade no início, usando esse tipo de instrumento que te dá poder e respeito aqui dentro, mesmo que você não seja líder, mesmo que você não seja presidente de partido e não tenha outra influência. Eu vou pra turma do fundão aí, que eu tô desprezando aqui. Você mesmo, tem ninguém atrás de você, não. Bom dia, deputado, eu sou Sofia. Deputado, como o senhor avalia a evolução do Movimento Brasil Livre desde a sua fundação
E quais estratégias o senhor conseguiu, o grupo inteiro conseguiu aderir para aumentar a participação dos jovens? Porque nós, como Nexo Governamental, a gente tem essa mesma ideia, né, de juntar os jovens com os 3 poderes, conhecer mais, enfim. Então, eu acho interessante essa troca de ideias para até mesmo a gente conseguir aprimorar nossos conhecimentos, enfim, para conexão, enfim. Como o senhor avalia a sua evolução, a evolução do movimento brasileiro? Olha, eu acho que o primeiro ponto, e eu acho que no Brasil a gente inaugurou essa fórmula de meme político. E qual que é o meme político? E que inclusive nós temos a profissão dentro da MBL de memeiro, que não é um cara multimídia, não é um cara de comunicação, é uma pessoa que junta 3 qualidades que são os 3 pilares do meme político que eu acho que nós fomos os primeiros a trazer para cá. Primeiro ponto, curadoria de notícia, né? Hoje você tem muitas notícias e você precisa de uma pessoa que saiba qual que é a notícia que o seu público quer ler, saiba qual que é a notícia que é importante para o seu público. Esse é o primeiro ponto, você vai noticiar alguma coisa. Segundo ponto, você vai incutir um valor, você vai fazer um juízo de valor em relação àquela notícia. Então, de acordo com a sua ideologia, qual que é a mensagem que você quer passar, qual que é a crença que você quer passar em relação àquela notícia que você selecionou de um universo de notícias. E o terceiro ponto, uma piada. Você precisa colocar alguma coisa engraçada, alguma coisa chamativa, alguma coisa que faça rir, alguma coisa que desperte um sentimento naquela pessoa para conectar com aquela notícia que ela quer ler, mais aquele valor do qual ela coaduna, mais uma coisa que dê um aspecto que faça com que aquilo viralize. Então, acho que essa é a nossa fórmula básica. Tem muito de feeling também, tem muito de instinto, pela experiência que você passa, enfim, quanto mais tempo você tá, quanto mais conteúdo você publica, quanto mais testes você fez, testes entre aspas, né, porque são publicações reais, mas você tem a sensibilidade daquilo que vai rodar mais ou vai rodar menos. Eu acho que trazer jovens para a política, para a militância do movimento, foi uma coisa meio natural, porque nós somos jovens e naturalmente nós temos uma linguagem jovem, né? Às vezes perguntam, mas tem uma fórmula para falar com jovem? Não tem uma fórmula, a gente só fala, né? Porque a gente é jovem e sabe falar com outros jovens. Então, às vezes alguns deputados vêm aqui me pedir, mas você tem uma indicação, né, de um cara para trabalhar na comunicação? Eu falo, não adianta eu te indicar um cara para trabalhar na comunicação. Primeiro que se eu achar um cara bom, eu vou trazer para MBL, não vou passar para você. Segundo que não basta ter um bom cara de comunicação, você precisa trabalhar na sua comunicação, você precisa gravar vídeo, você precisa aprender a se comunicar. Não tem profissional que venda produto ruim. Então, vem um cara que se elege como prefeito e fala, cara, por que você quer gastar dinheiro com isso? Com comunicação? Ninguém vê o seu Instagram, sabe? Você tem um canal no YouTube que o seu último vídeo teve 3 visualizações, 3 mil, teve 3. Então, vai cuidar do seu prefeito. Então, acho que é isso. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade que o senhor deu de poder conversar aqui com a gente, é uma honra estar com o senhor. E eu sou a Anne, conforme já mencionei, eu estudo Direito na Unesp Franca, mas também passei pelo Cotil como o senhor, fazendo mecânica, nada a ver. E a gente gostaria de saber do senhor, ali depois que acabou a farra no Cotil, tudo bem bom, qual que foram as maiores dificuldades que o senhor passou dentro da sua trajetória e como que você fez para superar elas? As maiores dificuldades, eu acho que é o seguinte, em relação aos deputados aqui, eu tenho uma trajetória bastante incomum, né? Porque a maior parte dos deputados aqui tem família política, né? A maioria é esmagadora, assim, mais de 300, você vai ver que, se você for ver o nome completo, tá lá, tal pessoa filho, tal pessoa neto, tal pessoa que é basicamente um neto, filho de... Inclusive, uma curiosidade, a herança patrimonialista no nosso país é tão forte que a primeira coisa que você faz quando ganha a eleição é o sorteio dos gabinetes, né? Pra saber pra onde você vai. E algumas pessoas têm prioridade, segundo o regimento da Câmara. Quando eu entrei, hoje parece que reformaram e mudou, mas quando eu entrei, todo mundo queria ter gabinete no anexo 4, que é onde tem banheiro dentro do gabinete. Você não precisa usar o banheiro do corredor, você não quer ir pro anexo 3. Eu tive a sorte de ser sorteado no anexo 4 depois de passar da lista de prioridades, porque eu não me encaixo em nenhum dos grupos, mas um dos grupos que tem prioridade é filho de deputado. Então assim, se você é o filho de parlamentar, você tem prioridade na escolha do gabinete, como se o mandato fosse uma coisa que você herdasse da outra pessoa. Então, enfim, eu acho que a primeira dificuldade é estar aqui, né? Sem ter família política, sem ter prefeito, vereador, sem ter disputado nenhuma outra eleição antes, né? Nunca fui vereador, nunca fui deputado estadual, nunca exerci nenhum outro cargo político. E eleição, você precisa rodar o estado inteiro, você precisa ter um alcance muito grande. Se você não tem vereador e prefeito trabalhando para você, enfim, é na raça, né? E você não tem recursos também na primeira eleição, principalmente quando o partido não sabe se você vai ter voto. Hoje um deputado com mandato consegue pedir em qualquer partido 3 milhões de reais para fazer a sua campanha, que é basicamente o teto, o fundo cheio, que a gente chama, mais o tempo de televisão desse partido. E quando você disputa pela primeira vez sem ser parente de ninguém, sem ser amigo de ninguém, você não tem nada, né? Então, em
relação à trajetória política essa dificuldade. Agora, ao longo da minha vida, aí teve algumas aventuras, né? Fui a pé de São Paulo até Brasília e no meio do caminho quase morri, porque fui atropelado, aqui de Abadiânia para Alexânia. Tem, aliás, vários policiais legislativos aqui que eu conheço que já bateram em mim, porque eu acampei aqui 30 dias em frente ao Congresso Nacional e teve um momento que o presidente da Câmara, na época, Eduardo Cunha, mandou tirar a gente, e aí foi a primeira vez que eu tomei um spray de pimenta na cara, mas hoje os policiais são meus amigos. Então, foi uma... Inclusive, recomendo, se você tiver mais interesse em relação à minha trajetória no MBL, nós temos um documentário. O documentário Não Vai Ter Golpe, que apesar de ser um documentário e pode parecer uma coisa meio chata, a gente fez baseado no The Big Short, naquele filme que falou sobre a crise de 2008, em que eles colocavam vários inserts no meio para explicar os termos financeiros complicados, eles colocavam coisas, então é legal se vocês se interessarem. Bom dia, deputado, tudo bem? Meu nome é Eduardo, também faço direito na USP. Eu queria perguntar para o senhor comentar um pouco sobre o processo de criação de partido político que o senhor está envolvido, que eu acho que é algo bem inusitado, né? Acredito que tenha conseguido as assinaturas, inclusive. Falar quais dificuldades o senhor está enfrentando, desafios, como que é criar um partido político. A principal dificuldade é que você precisa coletar, vamos lá, você precisa de assinaturas válidas, 540 mil, físicas. Como você perde parte delas por divergência de dado, a assinatura que o cartório não aceita e coisas do tipo, você perde 20, 30%, você precisa basicamente coletar 850 mil assinaturas físicas no Brasil inteiro. E um problema fundamental desse processo é que ninguém anda com o título de eleitor na rua. E você precisa do número do título para a assinatura da pessoa ser válida, a pessoa não pode ser filiada a partido político. O que a gente fez, primeiro, uma vantagem nossa é que vários outros partidos na formação contratavam empresas e muitas vezes essas empresas ou compravam um banco de dados e falsificavam assinaturas das pessoas, por isso que tinha um índice de rejeição muito alto. Tem partido que era 50%, 60% de rejeição de assinatura. Então tinha muita fraude, né, nesse sentido. E a nossa vantagem é que quem coletou pra gente era militância. Era gente que queria que o partido se formasse, que sabia o que era o partido e que tinha uma motivação política para coletar assinatura. A última legislação aprovou um período máximo de 2 anos para você conseguir validar as suas assinaturas. Antes não tinha prazo. Então, se a gente não validasse em 2 anos, e o nosso prazo acabaria em dezembro desse ano, a gente perderia tudo. Teria coletado, vamos supor que a gente tivesse coletado 800 mil assinaturas e validado 530 mil, precisava de 540. A gente ia perder as 530 mil e ter que começar tudo de novo. Todo pré-eleição tem uma reforma política, né? Toda vez antes da eleição, o Congresso vota mudanças na lei eleitoral. E em relação à criação de partido político, fica cada vez mais difícil, porque para os partidos estabelecidos é melhor que nenhum novo partido seja criado, né? Então, acho que essas são as maiores dificuldades. Deputado, como o senhor mesmo falou, né, na sua trajetória e tudo mais, o senhor não tem família política, né? O senhor não parte de uma estrutura, assim, que pudesse, assim, já te favorecer de início, assim, para adentrar no mundo político, né? E eu vislumbro como o principal possibilitador de toda a sua trajetória, além dos esforços individuais e coletivos do MBL, a questão justamente das redes sociais que foram trazidas pela colega. E eu estava refletindo durante as suas falas sobre a questão de uma possível eventual transição do meio atual de propaganda eleitoral, aquela questão da propaganda da televisão, a coisa do folder, né, do santinho e tudo mais. E se o senhor vislumbre que em algum momento a gente vai transicionar para um meio mais majoritariamente digital, né, que de fato já tem isso, né, já tem a profissão do social media sendo cada vez mais importante dentro do meio político, né? A gente já tem pessoas que aquela figura daquela pessoa que acompanha o político para cima e para baixo, para fazer Instagram, Reels, Stories e tudo mais. E o senhor, como uma pessoa que já antes de ser político, já tinha essa participação muito forte nas redes sociais, inclusive hoje vai participar no debate lá do Vilela, né? Eu queria que o senhor discorresse um pouco mais sobre isso, sobre a questão dos podcasts de mesa, né? Que estão cada vez mais fortes no Brasil e já são praticamente, assim, maiores até do que algumas redes de televisão. E é isso. Eu acho o seguinte, em relação à eleição majoritária, principalmente de presidente, de prefeito e de prefeitos falando de grandes centros urbanos, a rede social já tem um papel, assim, quase de predominância. Tempo de TV e rádio ainda conta muito, assim. Principalmente para quem é de rede social e não atinge o público de TV e não atinge o público de rádio, vejo assim que durante a campanha, quando eu tenho tempo de televisão, pessoas que não têm o perfil do meu eleitor chegam e falam: vi você na televisão e gostei, eu vi você no rádio e gostei. Gente que não consome conteúdo político em rede social, então tem um peso grande ainda, é um canhão ainda você ter o tempo de TV e de rádio. Mas eu acho que o debate majoritário já é bastante pautado por rede social, porque quando chega na eleição, né, assim, tem ondas, né, em rede
rede social, né? De vez em quando as pessoas são especialistas em conflitos no Oriente Médio, de vez em quando são especialistas em decisões da Suprema Corte, de vez em quando são especialistas em eleições. E aí debatem muito e aumenta muito o engajamento em conteúdo político. Então acho que para eleição majoritária já depende, o debate já está majoritariamente em rede social. Inclusive, muitas vezes o tempo de televisão serve para você viralizar em rede, porque uma coisa que a gente percebe com muita clareza, uma coisa é eu dizer uma coisa gravando uma selfie aqui, um vídeo agora e publicar no meu canal no YouTube. Outra coisa é dar uma entrevista pro Pedro Bial falando exatamente a mesma coisa e recortar. O fato de ter aparecido na televisão e ter um selo do Rede Globo embaixo faz viralizar na rede social, faz viralizar mais por dois aspectos. O primeiro aspecto é, o cara falou isso na Rede Globo, uau. O segundo aspecto é, tá na televisão, tá no veículo oficial, então tem um sentimento maior de credibilidade do que só eu gravar um vídeo sozinho. Então, mesmo tempo de televisão, ou então ainda que eu não esteja especificamente em nenhum canal, que eu tô usando o tempo genérico de televisão de eleição, só do fato das as pessoas vão falar, puta, ele colocou isso na televisão. Então, assim, uma coisa pessoalmente que rodou muito na minha última eleição foi eu ter colocado na televisão meu jingle baseado em Attack on Titan. Que aí, quem assistia Attack on Titan falava, não acredito. Eu primeiro tava comendo com a minha mãe e de repente eu comecei a ouvir a abertura de anime na televisão e vi que era um jingle. Então, tem um peso grande. Agora, eu acho que vai demorar muito tempo para esse peso ser majoritário pro Congresso Nacional, porque nós somos um país muito pobre. Quanto menor, tem estudo mostrando que quanto menor a cidade, mais pobre a cidade, maior a propensão daquela pessoa votar no deputado do Centrão, que é a maioria aqui na Câmara. Eu diria que 350 deputados são do Centrão. E o que eu chamo de Centrão é basicamente o sujeito que é base do governo desde o Sarney até passando por Bolsonaro até o Lula, né? Então, ontem o cara era vice-líder do governo Lula, vice-líder do governo Bolsonaro, hoje ele é vice-líder do governo Lula, em troca de emenda para sua base. E eu acho que isso vai permanecer durante um bom tempo, porque as pessoas não sabem qual que é a função de um deputado e acham que quando o deputado está inaugurando uma creche, um asfalto na sua rua, um hospital, ele está trabalhando e exercendo seu papel de deputado. Não é o papel de deputado, é de prefeito, governador, de presidente da República. Mas essa é uma lógica majoritária e que ganha cada vez mais força aqui, basta ver o quanto as emendas avançam. Quando eu entrei aqui, só falando de emenda impositiva individual, que é o que todos os parlamentares indicam que o governo é obrigado a executar, independentemente de você base, governo, oposição, que é, enfim, a emenda que todo mundo tem igual, o mesmo valor, e é aqui que você entra agora aqui em categoria e Câmara, você vai ver onde eu mandei as emendas. As emendas impositivas eram 15 milhões de reais por ano. Podia indicar 15 milhões de reais por ano no estado de São Paulo. Hoje eu posso indicar 40 milhões. Sim, é do mandato pro outro. Mais do que dobrou. E eu tô falando das individuais. Quem vota com o governo, isso mais do que triplicou, quadruplicou do governo Bolsonaro agora pro governo Lula, e é uma lógica que vem já de algum tempo. Principalmente, eu acho que majoritariamente de Dilma 1 até hoje que o salto de emenda foi maior. Bom dia, eu sou Sabrina, faço Direito na USP, e eu gostaria de saber como foi a transição de ser um ativista político para um parlamentar, essa transição de ir para um lado mais formal e profissional da política, tendo que representar o interesse de uma grande maioria. Um dos fundadores do MBL estudou no Largo São Francisco e fundou o Resgate Arcadas. Não sei se o Resgate existe ainda, mas é o Renan que fundou, e inclusive ele tomou um golpe lá e perdeu a presidência do 11. Mas em relação à transição de militante para parlamentar, o parlamentar tem você tem um peso e uma responsabilidade institucional maior. Então, por mais que em tese eu possa falar mais do que um cidadão comum por causa da imunidade, né? Você não pode ser penalizado criminalmente, civil ou criminalmente por palavras, opiniões e votos. Na prática, eu posso falar menos do que eu podia falar como militante, porque eu posso não ser responsável. Aqui isso está bem relativizado hoje, né? Mas em tese eu não posso ser responsabilizado judicialmente, mas eu posso ser cassado, né? Politicamente posso ser responsabilizado por tudo que eu falo. Então, eu acho que primeiro tem essa diferença do peso institucional do cargo, que você não pode ter o mesmo discurso da militância. E o segundo ponto eu acho que é a questão da negociação. Você ter contato, você tem que... Todo mundo que constrói alguma coisa aqui dentro senta e conversa com todo mundo, de todos os partidos, independentemente da ideologia. É o que eu faço e é o que outros parlamentares que aprovam projetos fazem. E nisso, eu acho que você aprende muito no processo de negociação em como não aprovar o que você quer, mas chegar ao máximo possível daquilo que você quer aprovar ou fazer redução de danos. E aí, às vezes as pessoas pensam que tudo que é negociação aqui é picaretagem, né? Mala de dinheiro correndo para um lado e para o outro. Mas tem negociação do tipo do seguinte: sou contra um projeto, já aconteceu isso aqui algumas vezes. Eu sou contra o projeto, pessoalmente. Não tenho maioria para barrar, mas vou colocar dois instrumentos de negociação aqui. Um instrumento de negociação é a obstrução. Eu atrapalhar a votação e fazer ela durar o máximo possível.
Hoje tá mais difícil porque a regra é você dar presença no plenário e você poder votar no celular. Então você pode estar na sua casa, você pode estar num evento, você pode estar com ministros, você pode estar fazendo qualquer outra coisa e votar no celular. Então tá mais difícil de obstruir, porque antes, quando você precisava votar no plenário, quanto mais você arrastava a votação, mais, principalmente deputados mais velhos, iam dormir, voltava para casa, se arrastava a votação até 2 da madrugada, não dava quórum, tinha que encerrar a sessão. Então, obstruir mesmo que você não tenha a maioria, te dava poder para negociar. Olha, eu não obstruo se você tirar isso, isso, isso. Mas se tirar isso do projeto, você vai votar a favor? Não vou, só não vou atrapalhar. Eu deixo votar, mas voto contra e discurso contra. Outra coisa que já aconteceu uma vez e que eu achei engraçado até, foi... Eu tava contra um projeto só que eu queria aprovar um relatório meu e tava fazendo uma pressão muito grande. Não era nem para eu não votar o projeto, não obstruir. Tava fazendo uma pressão muito grande para eu votar a favor. Tenho a menor condição de votar a favor. Zero chance de fazer isso. O máximo que eu posso fazer por vocês, e aí vocês deixam eu votar meu relatório, eu voto contra, mas eu não discurso. E aí a deputada que era relatora na época falou o seguinte: tá bom, o seu silêncio já vale muito. Então o desgaste midiático que você pode causar também em relação a uma matéria também conta.